Oi, gente, boa noite, tudo bem? Mais um dia, mais um Gotas de Luz, mais uma quinta-feira. Que bom estarmos aqui juntos. Boa noite, Cris. Quanto tempo que você não é a primeira? Boa noite, Maria Luísa. Sejam todas bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui. Então a gente vai pedindo para a espiritualidade amiga nos envolver, para que a gente possa, né, refletir sobre a mensagem de hoje, procurar entender aonde essa mensagem se encaixa em nós. Boa noite, Gisele. Que essa é a intenção, né, do Gotas de Luz, é a gente trazer essas pequenas reflexões. Boa noite, Sandra. A gente trazer essas pequenas reflexões e a gente começar a ver aonde essa reflexão se encaixa em mim, no meu dia, na minha vida, no meu cotidiano, né? Essa é a nossa intenção aqui. Hoje eu escolhi um livro diferente, mais conhecido de todos vocês, que todo mundo aqui deve ter em casa. Não acredito que tenha aqui alguém que não tenha. Uma obra do nosso querido Allan Kardec, que é o Evangelho. Hoje eu não sei porquê, me deu muita vontade de fazer o Gotas do Evangelho, né? Que a gente também, a gente tem Joana, Emmanuel, André Luiz, tantos espíritos, né, de escola que trazem ensinamentos para nós, mas a gente tem que também trazer, né, Allan Kardec pra gente, porque graças a ele que nós temos essa abençoada doutrina. Hoje, abrindo ao acaso, saiu o capítulo 13 e saiu uma mensagem pequenininha, porque também eu não faria, não, mesmo que saísse outra mensagem, eu não iria ler toda, porque as mensagens do Evangelho geralmente são grandes, né? Então, o capítulo 13, só para vocês se situarem, ele se trata, o título é: Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E a mensagem, quando eu saí, abri uma mensagem que é a última mensagem do capítulo, que intitula-se Beneficência Exclusiva. E aí é o item 20. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. É o item 20. E a mensagem diz assim: É lícita a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não, porque é justamente o espírito de seita e de partido que precisa ser abolido, visto que todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê somente irmãos entre seus semelhantes o verdadeiro cristão vê somente irmãos entre seus semelhantes e antes de socorrer o necessitado, não procura saber qual a sua crença ou sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria ao preceito de Jesus Cristo, que prescreve que devemos amar até os inimigos, alguém que repelisse um infeliz por professar uma crença diferente da sua? Que o socorra, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, porque se for um inimigo da religião, qual será o meio de fazer que ele a ame? Repelindo, faria que a odiasse. Essa é uma mensagem do Espírito São Luís, que foi dado numa reunião em Paris em 1860. Gente, eu achei essa mensagem que eu falo, né? Kardec, vamos dizer assim, é um livro, né? Lá de deixa eu ver, acho que é 1860 o Evangelho, né? Deixa eu só me situar aqui. Mas eu acho que a primeira edição, depois eu vou tirar essa dúvida, mas eu acho que foi 1860, algo assim. Deixa eu ver se tem aqui.
1864. Mas algo lá de 1864 que é muito atual. Porque ele vem dizer o seguinte, então quer dizer, é uma caridade, é beneficência se eu só ajudo as pessoas do centro espírita, da casa espírita, né? Não, não é. Porque é justamente isso que o Cristo queria mostrar para nós, né? Essa coisa. Porque quando ele veio, ele não tinha uma religião, ele não tinha um partido. A gente tem que largar de lado esses partidarismos, essas divisões, né? Vamos sair um pouquinho aqui do contexto religioso e sem entrar em questões particulares da política, mas em política, o que mais nós vemos hoje? A gente tem visto muito, porque está se aproximando aí a eleição, familiares brigando, amigos de longa data, que simplesmente... Boa noite, Sérgio, boa noite, Mary Lisboa, né? Desculpa se eu falei errado o seu nome. A gente tem visto isso, tá chegando a política, então as pessoas, amigos de longas datas, entrarem em contendas, ficarem mal um com o outro. Eu vejo famílias que eram unidíssimas, eu vejo isso bem, eu conheço uma família bem cara ao meu coração, vou dizer assim, e que é aquela verdadeira família, eles têm uma descendência italiana, então, né, a mãe, aquela coisa, aquela tradição, eles almoçam todos juntos, todo domingo, os irmãos, e por conta da política, todos eles brigaram com uma irmã que é contra o partido que todos eles são a favor. Gente, a mensagem vem dizer para nós justamente ao contrário, né? Aqui ele está se referindo à religião, mas a gente vai encaixar ela em diversos contextos. A gente tem que respeitar o nosso irmão, porque assim, vou voltar aqui um pouquinho. Amar aquele, né? Gostar daquele, ser gentil para aquele que pensa como eu, que gosta das mesmas coisas como eu, é fácil. Gente, vocês estão escutando um gato miar, que eu tô na casa da minha mãe. A gata mia, assim, desse jeito. É muito fácil. Então, qual é a vantagem, né? É lógico que eu tô ajudando uma pessoa que é muito minha amiga, que faz tudo, que pensa como eu, que gosta das mesmas coisas que eu. Tem mérito? Tem, vai ter, lógico, eu tô ajudando uma pessoa. Mas qual o mérito da gente só viver segregado naquele mesmo grupinho? Então eu só me relaciono com essas pessoas, eu só ajudo essas pessoas, porque são essas pessoas que pensam como eu. O que isso está me trazendo de aprendizado? O que isso está... porque quando você convive com o diferente, né, que você escuta outras pessoas que pensam diferente de você, infelizmente, a gente encara como se fosse... É melhor não conviver, porque pensa diferente de mim. E a gente está perdendo uma grande oportunidade de ouvir uma opinião alheia, uma opinião diferente da nossa e aprender. Ainda que eu não concorde, mas eu vou aprender algo que... Eu vou aprender um conceito, mesmo que eu não concorde, um conceito novo. Isso traz aprendizado, isso traz crescimento. Então a gente vê, eu ainda conversando com essa pessoa, falei, pelo amor de Deus, sua mãe deve estar muito triste de ver vocês brigando por causa de política. Gente, tem que ter respeito, tem que ter compaixão. Nós somos todos irmãos. Ali eles ainda são irmãos consanguíneos, mas somos todos irmãos. Então, se o fulano vota no A, o outro vota no B, o outro no Y, no Z, seja o que for, é a opinião deles e a gente tem que respeitar. Então, qual é a vantagem
que a gente vê isso acontecer, a gente está vendo isso acontecer, esse partidarismo separado, uma classe da outra, porque um defende o político X, o outro defende o político Y, e aí gera uma animosidade. Aonde nós estamos? Nós estamos num período de transição planetária, nas portas da regeneração, onde nos convida a gente a conviver fraternamente, respeitando o outro, respeitando as diferenças, respeitando as diversidades. Quer dizer, aqui na mensagem ela vem dizer justamente: obedeceria ao preceito de Jesus Cristo que prescreve que devemos amar até os inimigos, alguém que repelisse um infeliz por professar uma crença diferente da sua? Ou seja, seja isso na doutrina, nas questões religiosas, seja isso com relação à sexualidade, seja isso nas questões políticas. Então, porque ele não pensa diferente de mim, ou ele tem uma conduta diferente da minha, uma orientação diferente da minha, então, o que acharia o Cristo disso? Já que ele nos ensinou a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então é isso que ele vem mostrar para nós aqui. É isso que ele vem nos convidar. Uma mensagem curta, mas um lembretezinho bem propício e bem assim, propício ao momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos às portas da eleição. Faltam pouco mais de uma semana, que a gente, como espíritas, como cristãos, né? Sem julgamento aí, vamos falar assim, né? Como espíritas, não, como cristãos, que nós elevemos o nosso pensamento, façamos as nossas preces, que nós possamos exercer o nosso exercício de cidadão com o nosso voto, mas que a gente respeite o nosso irmão, todos eles, seja quem for, seja qual a opção, qual o partido que ele pertença, que ele defenda. É isso que essa mensagem vem nos convidar. A gente também, voltando para a questão agora religiosa, muitas vezes a gente vê pessoas que vai ajudar alguém, aí ele quer saber se a pessoa que vai receber ajuda, se é da mesma filosofia religiosa dele, né? Se é da mesma crença. Porque se não for, ele não vai ajudar. Aí, é espírita? Não é, eu não ajudo. Não, porque Jesus, ele ajudou a todos, ele nunca perguntou qual era a crença da pessoa em que ele estava ajudando. Então, que a gente comece a pensar nisso, em todas as situações pelas quais nós estamos passando. E que nessa última semana agora, que falta aí perto das eleições, a gente possa entender isso, que a gente possa deixar de lado essas contendas, essas situações, essas mesquinharias mesmo com as pessoas, porque vota no X, vota no Y, fulano eu não convivo, não, vota em fulano de tal, não, é fulano, não, gente, para com isso. Nós já estamos bem crescidinhos no que diz respeito, né, à nossa vida enquanto espíritos. Nós já caminhamos muito, nós já reencarnamos muito. E não é justo agora, nesse momento que nós estamos às portas da regeneração, a gente ter atitudes desse teor. A gente sabe que o espírito, ele não regride, né? O nosso processo, a nossa fatalidade é evoluir, ainda que vá bem lentamente, bem devagarzinho. Mas a gente nunca regride. A gente sempre vai adiante. O máximo que acontece é a gente estacionar. Às vezes estaciona, às vezes vai a passos lentos, mas regredir não. Então, assim, vamos colocar a mão na consciência, vamos respeitar os nossos irmãos,
Vamos ver em todos um filho de Deus, um irmão nosso. Vamos ver a imagem do Cristo em cada um dos nossos irmãos, respeitando o pensamento diferente, a orientação sexual diferente da minha, a cor da pele diferente da minha, a expressão religiosa que ele professe, o partido político que ele defenda. Somos todos irmãos, porque é nessas diferenças que crescemos. Porque nós também não podemos esquecer que através das encarnações, ora estamos mulheres, ora estamos como homens, ora estamos na pele de cor branca, outra hora viemos na cor preta, outra hora viemos com orientação talvez sexual diferente. Então, assim, viemos rico, pobres, porque nós temos que passar por todas as situações para aprender. Porque se a gente vier toda vez rico, né, com uma situação financeira adequada e de pele branca, o que eu vou ter aprendido? Se eu nunca passei por um estado de uma situação financeira difícil, se eu nunca sofri o preconceito, se eu nunca estive, né, para lutar contra o preconceito também, se eu nunca passei se eu sempre fui mulher, nunca vim numa reencarnação como homem, então, o que eu vou saber do universo masculino? Então, a gente sabe que a gente vem em diversas posições diferentes nas nossas reencarnações. E por isso é que a gente tem que respeitar essas diferenças. Porque em outras situações poderemos ser nós, ou poderíamos ser nós, que estivéssemos numa situação defendendo um sistema político diferente. Então, pensemos nisso e vamos praticar a beneficência em todas as oportunidades que tivermos, seja beneficência moral ou material. Que a gente ajude a todos que chegam até nós, independente da sua classe, da sua raça, da sua orientação, independente de qualquer coisa, que ajudemos simplesmente por ser nosso irmão. Essa é a mensagem que eu queria deixar na noite de hoje para nossa reflexão, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês e amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui novamente às 18 horas. Um beijo, tchau! Vai.